Itânio é um microprocessador IA64, desenvolvido pela HP e Intel. O primeiro processador da série foi apresentado no ano de 2001 e tinha por finalidade suprir as necessidades do mercado de servidores de alto desempenho. O primeiro modelo era desenvolvido em tecnologia de 180 nm. O chip funcionava com frequência de 766 e 800 MHz, com a possibilidade de escolha de 2 ou 4 MB de cache L3. Ao seu desempenho, o processador conseguiu apresentar resultados melhores no modo IA64, somente em relação aos processadores da família x86 com a mesma frequência de clock. Já na utilização de instruções x86, o desempenho foi ainda pior, 1/8 de um x86 similar. Para estes casos, o problema estava na alta latência do terceiro nível de cache, fazendo um mau uso do barramento da memória. A frequência do processador também desapontou em relação aos modelos semelhantes do mercado na época. Os modelos dos processadores Itânio são baseados numa arquitetura de 64 bits. O objetivo deste modelo era gerar uma arquitetura que superasse a era RISC, utilizando um conjunto de instruções longa, a VLIW. Isso significava que o barramento, endereçamento, registradores, dados, instruções e operações podem ser feitas em um determinado momento sobre um conjunto de 64 bits. EPIC é um paradigma relacionado à forma como são executadas as instruções, onde é possível extrair um conjunto de operações paralelas de uma única instrução VLIW. Este paradigma também é conhecido como independência de arquitetura e busca tirar a complexidade de escalonamento do hardware para o software. Em uma arquitetura onde as instruções podem ser executadas fora de ordem, é necessária a existência de um decodificador complexo que examina cada instrução do fluxo de execução e verifica quais delas podem ser operadas em paralelo através das unidades de execução disponíveis. A possibilidade de extrair o paralelismo em nível de instrução de um fluxo de instruções é essencial para um bom desempenho de um processador moderno. Predizer que código pode ou não pode ser feito dessa maneira é uma tarefa muito complexa. Em muitos casos, as entradas de uma operação são dependentes da saída de outra, mas somente se alguma outra circunstância é verdadeira. Nisto entra a arquitetura IA64, que aposta no compilador para essa tarefa. Deste modo, antes que o programa seja executado, o compilador examina o código e faz as mesmas suposições que seriam feitas em tempo de execução. Uma vez decidido o fluxo de execução a ser executado, o compilador reúne as instruções que podem ser feitas em paralelo, juntas em uma única instrução maior e armazena-as no formato de VLIW. Deixando a tarefa para o compilador ao invés de um componente específico do processador tem diversas vantagens. Primeiramente, o compilador pode gastar um tempo consideravelmente maior para examinar o código, o que geralmente não pode ocorrer em processador devido à rapidez com que ele precisa ser executado. Sendo que deste modo, a versão do compilador pode também ser consideravelmente mais exata do que a versão gerada pelo processador. Outra vantagem seria que os circuitos de predicação são completamente complexos, assim, a predição em tempo de compilação reduz enormemente essa complexidade na execução. Aqui não é necessário examinar qualquer instrução, ela é simplesmente quebrada distribuindo-as em partes pequenas para cada componente funcional. Outra vantagem seria que fazer a predicação no compilador não é um custo incluído na execução. Contudo, tudo pode ter um lado negativo, e neste caso aqui o lado negativo é que o comportamento de um programa em tempo de execução nem sempre é óbvio em relação ao código gerado, e pode variar consideravelmente dependendo dos dados reais que estão sendo processados. Esses projetos em VLW confiam pesadamente no desempenho dos compiladores, diminuindo a complexidade do processador e aumentando a complexidade do software do compilador. O IA64 possui também um amplo conjunto de registradores. Esses são 128 registradores de 82 bits para armazenar números em ponto flutuante e 128 registradores de 64 bits para inteiros.
Junto a isso, a arquitetura dispõe ainda de um mecanismo de rotação que é controlado pela pilha de registradores. O processador também pode rotacionar num novo conjunto de registradores para parâmetros de uma nova função ou para variáveis temporárias. O mecanismo de rotação de registradores combinado com atribuição é bastante eficiente para a execução de laços de repetição. Já se tratando de um conjunto de instruções em Itanium, uma instrução VLIW pode executar até 3 instruções de 41 bits. Os demais 5 bytes que restam servem para indicar que tipo de instrução foram empacotadas, enquanto um típico VLW atribui subinstruções específicas relacionadas a uma unidade funcional, a uma instrução. Itanium ele suporta diversos mapeamentos para permitir mais possibilidades de combinações em uma instrução, o que inclui um balanceamento entre as execuções seriais e paralelas. Das 32 combinações possíveis, são utilizadas apenas 24 combinações de instruções. Existem também a possibilidade de adicionar mais mapeamento em futuras versões da arquitetura para as combinações não definidas ainda. O Itanium tem individualmente registradores de predicado, que podem ser ativados para causar um tipo de execução que não emite resultados para nenhuma instrução. Um Itanium novo, quando iniciado, não possui realmente todas as funcionalidades da instrução. Um carregador, por exemplo, RUN, conhecido como EFI, é carregado como código adicional na memória para definir estas instruções, e executando as outras configurações, tais como escolher a modalidade da execução do processador de 64 bits ou 32 bits. Este projeto permite que um sistema de Itanium seja desdobrado com potenciais diferentes dependendo dos índices do programa de EFI. Montecito. O Montecito é o maior projeto de uma nova versão da família IPF, Intel Itanium Processor Family. O projeto prevê a utilização dos 2 núcleos por chip, um barramento multivia não simultâneo utilizando a execução de múltiplos fluxos de execuções para cada um dos núcleos. Desta forma, 2 threads não poderão executar simultaneamente, mas um núcleo poderá tocar uma thread no caso de um evento de alta latência, como falhas de acesso a cache L3. Através dessa técnica, a carga de trabalho deve aumentar entre 15% a 35% em relação à utilização de um único fluxo. Um total de 4 fluxos por chip, 1 MB de cache L2 para instruções e 256 KB para dados de processador, mais de 24 MB de cache para L3 por chip, 1,72 bilhões de transistores por circuito. O tamanho do chip será de 296 mm². A frequência do clock ficará entre 2.0 e 2.5 GHz para os modelos top de linha. Apesar do modelo Montecito ter sido projetado para uma frequência de até 2.5 GHz, é provável que a frequência fique em torno de 2.2 no máximo. Haverá um ajuste avançado de clock para um gerenciamento de energia. A frequência do relógio não será fixa, mas ajustada à fonte de energia, o que significa que sobre uma determinada condição com baixa carga de trabalho e que gere menos calor enquanto está sendo executado, o chip será capaz de aumentar a frequência enquanto sob uma condição ruim, como uma temperatura ambiente excessivamente alta, ou uma hélice do ventilador quebrado. Ele pode diminuir a frequência e a voltagem. Uma baixa carga de trabalho pode ocorrer também quando há um intensivo calor envolvendo inteiros ou aplicações comerciais, como as que envolvem banco de dados. Neste caso, o chip poderá aumentar a frequência em torno de 10%. O baixo consumo de energia e dissipação térmica mais rápidos dos capacitores, apesar de consumo dos transistores de alta frequência do clock, a potência sugerida é de 100 watts. Isso é, graças à utilização de diferentes tipos de transistores. Correções avançadas para erros de cache, tornando a operação em missões críticas mais seguras.
melhoramento no barramento de dados FSB, com 3 vezes mais capacidades do que os barramentos existentes. Não se tem informação se isso se aplica a cada um dos seus conjuntos de nós. Todavia, a vazão do sistema por nó será de pelo menos 21 GB por segundo. Conectar dispositivos já existentes através dos FSBs. O processador Itanium foi projetado pela HP e a Intel. O projeto foi então pioneiro na sua introdução, creditado para ser o futuro dos servidores high-end e computação de estações de trabalho. O processador contava então com uma arquitetura nova e um novo conjunto de instruções, conhecido como EPIC. Esse conjunto de instruções tinha a função de acelerar a execução de programas de computador, permitindo que mais operações fossem executadas ao mesmo tempo ou em paralelo. Quando a Intel anunciou o nome oficial do processador como Itanium, alguns veículos de notícia o apelidaram como Titanic, fazendo referência ao navio Titanic, afundado em 1912, na sua primeira viagem, dando a entender que o Itanium, que teve um investimento multibilionário, teria um fim certo, pois perceberam que a arquitetura era difícil de implementar e, consequentemente, as entregas do mesmo começariam a cair. As dificuldades que surgiram foram técnicas, pois exigia transitores a mais do necessário para o processo e que não suportavam instruções de palavras grandes. Tinha dificuldades na estrutura do projeto, como prioridade diferente e exigia muito esforço, que não era esperado. Sem capacidade de compilar, exigia mais pesquisadores do que foi projetado.